Boa noite Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria! Você que já está chegando aí no Instagram, Facebook, vai chamando o povo para estar conosco hoje à noite. Convida os amigos. Eu já estou convidando um monte de gente aqui do Instagram também, que você possa convidar, né? Os teus amigos para estarem conosco aqui também. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Me fala de qual lugar do país que você me assiste no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindas e também bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro e o ano tá indo, hein? 2 de setembro, 8 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E também um bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que vão assistir a retransmissão dessa live. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Começando uma vida de cada vez, e eu comecei com a minha, né? E aí estou aqui para ajudar você a encontrar aí a sua saúde emocional. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre sofrimento emocional. Quando a gente olha para o mundo em que a gente vive, são hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo. Quantas delas sofrem, não é verdade? Quanto sofrimento nessa terra. E eu queria começar a live dessa noite, antes ainda perguntando para você se você já se inscreveu na semana do seu Destravar Emocional. Se você já se inscreveu na semana do Destravar Emocional, parabéns! Começa no dia 7, né, gente? E vai ser aí dentro da comunidade e você precisa se inscrever para participar. Então, você que está no Instagram, você tem aí na biografia o link para participar. Você que está no Facebook, você tem abaixo da capa da página aí no Facebook o botão Saiba Mais e basta você aí se inscrever. Clicando aí, você consegue aí se inscrever. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Se você está bem no dia de hoje, que bom. É muito bom ter a sua presença, a sua companhia. Se você não está bem no dia de hoje, você vai ficar, porque essa live vai te ajudar, tá certo? Então, gente, começa dia 7, vai até o dia 10 e uma das aulas que a gente vai ensinar ou vamos ter é como você ressignificar então a sua dor emocional. E hoje a gente vai falar sobre sofrimento emocional. E eu queria começar a live no dia de hoje com uma frase para não perder o costume. E a frase que eu queria utilizar aqui para início dessa live é a frase de Anderson Figueiredo. E o que esse Anderson Figueiredo ele escreveu, ele falou e alguém escreveu aqui, né? E essa frase é uma frase muito interessante e a frase é a seguinte: o sofrimento é o termômetro da nossa existência. Preste atenção na frase. O sofrimento é o termômetro da nossa existência. Desconfio de pessoas que dizem não sofrer, porque elas são amorfas, ou seja, indiferentes. Sem sofrimento, não há vida. Eu vou repetir a frase, preste atenção aí. A frase dele é a seguinte, de Anderson Figueiredo, e ele diz assim, ó: o sofrimento é o termômetro da nossa existência. Desconfio de pessoas que dizem não sofrer, são amorfas, ou seja, indiferentes. Sem sofrimento, não há vida. E eu queria te perguntar aí nessa noite se você concorda com essa frase. Coloque para mim nos comentários se você concorda com essa frase que eu acabei de ler. O sofrimento é o termômetro da nossa existência. Desconfio de pessoas que dizem não sofrer porque são amorfas, ou seja, indiferentes. E sem sofrimento não há vida. Você concorda com essa frase? Fala para mim aí se você concorda nesse instante. Coloque aí para mim nos comentários se você concorda com essa frase aí de Anderson Figueiredo.
E eu queria então, começando, já começamos a live dessa noite com essa frase. E essa frase ela chama muito atenção e incrível, né? E a gente vai falar hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar exatamente sobre sofrimento emocional. No mundo em que a gente vive, a gente tem vários tipos de sofrimento e várias lutas, dificuldades e problemas que nós enfrentamos. Mas os nossos maiores inimigos, eles não estão do lado de fora, os nossos maiores inimigos, eles estão do lado de dentro, ou seja, eles vivem dentro de nós, eles estão dentro da nossa mente, e eu queria chamar a sua atenção no dia de hoje, nessa live, para a gente pensar um pouquinho então sobre sofrimento emocional. E essa frase que eu comecei a live nessa noite é uma frase assim muito, mas muito forte, e que ela mexe aí com a gente aí, né? Eu queria dar aí uma boa noite para Paulinha, se chama de Paulinha, né? Paula, que tem um trabalho muito lindo também na internet e a gente tem que fazer uma live junto, hein, Paula? Trazer aí para o nosso povo aqui também os seus conhecimentos, tá certo? Quero participar com você aí o quanto antes aí de uma live, né? A gente tá combinando, você é uma mulher bem atarefada, mas logo logo a gente tá junto, né? Pessoal, então já falamos da frase e hoje eu queria então nessa live falar sobre sofrimento emocional. E o que o sofrimento emocional ele tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida. 7 bilhões de pessoas no mundo e nós sofremos. E por que nós sofremos? E a forma que você recebe então essa verdade é o nível de sua abertura e receptividade atual. Então a forma com que você recebe essa verdade sobre que nós sofremos e que o sofrimento ele é o termômetro da nossa existência, a maneira ou a forma com que você recebe essa verdade, ela então é o nível da sua abertura e receptividade atual. O sofrimento emocional é a resistência psicológica, a camada psicológica que é a criação pela não aceitação pela mente, ou seja, a mente ela está processando continuamente o mundo externo, ou seja, o ambiente externo, e o mundo interno, ambiente interno. Então a mente processa o mundo externo, ambiente externo, e processa também o ambiente interno. O ambiente interno é o que você está experimentando a cada dia com os teus pensamentos, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, ou seja, pensamentos, emoções, sentimentos, eles fazem parte então do teu ambiente aqui interno e que determina então a qualidade de sua vida. Então, de forma clara e simples, tenha isso em mente, nunca esqueça que o que você experimenta com os teus pensamentos, emoções e sentimentos é o ambiente interno que está determinando a sua qualidade de vida. Então você está colocando para dentro de você e a maneira como você está experimentando isso é exatamente a situação que vai acontecer com você. No entanto, a nossa mente ela diz que o ambiente externo ele tem a resposta para a felicidade. E você talvez já ouviu isso. E isso é uma das maiores falácias que alguém poderia um dia inventar, de que o nosso ambiente externo ele tem a resposta para a nossa felicidade. E isso é uma falácia baseada em um ambiente externo que é apenas uma distração temporária e, sem dúvida, ele é focado no passado ou no futuro. E ele não vai produzir muita coisa para a tua vida. Então, muita gente acredita que a nossa felicidade ela está no ambiente externo. Isso não é uma realidade na vida. E, por exemplo, a mente diz assim, quando eu tiver mais dinheiro, uma casa melhor, então eu serei feliz. Você já ouviu isso? Quando eu tiver mais dinheiro, uma casa melhor, eu serei feliz. Pessoal, eu quero convidar vocês agora, nesse instante, você no Instagram, para apertar esse aviãozinho e marcar os teus amigos para a gente aumentar a quantidade de pessoas na live no dia de hoje. Você do Facebook, a mesma coisa, esteja compartilhando agora essa live, marcando os teus amigos e convidando para vir para cá, para a gente ter o maior número de pessoas para entender um assunto tão importante. Posso contar com você? Vai aí no aviãozinho aí no Instagram, vai colocando e marca o máximo de amigos que você conseguir. Você que está aí no Facebook também vai compartilhando agora e também vai marcando o nome dos teus amigos para que eles venham para a live. Então, a mente está dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver uma casa melhor, então eu serei feliz. Ou a mente diz, se eu tivesse realizado X, Y, Z, eu seria feliz agora. Então tire esse absurdo da sua cabeça. Tire, elimine esse absurdo da sua cabeça, porque ele não faz parte
da realidade. Ou seja, essa é uma das maiores falácias que um dia alguém inventou, esse tipo de situação. Se você fizer uma investigação mais detalhada sobre várias formas de sofrimento emocional, por exemplo, e eu estou falando agora para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Por exemplo, depressão, depressão, para a gente ter uma ideia, por exemplo, a questão da depressão. Quando você olha para os sintomas ou os sinais que desencadeiam, você vai ter choro, você vai ter retração, você vai ter a anedônia, que é a perda da satisfação, o interesse por algo que antes era agradável, você vai ter pensamentos negativos. Então, quando você pensa em sofrimento, você olha exatamente para esse tipo de situação. Quase todo sofrimento emocional é gerado e perpetuado pela nossa mente. Ouviu o que eu disse? Quase todo sofrimento emocional é gerado e perpetuado pela nossa mente. A ciência diz que 90% das doenças que existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, nasceram dentro do teu interior, estão dentro da tua cabeça e vieram e estão te trazendo sintomas de uma grande quantidade de coisas ruins. Então, quase todo sofrimento emocional é gerado, então, perpetuado pela nossa mente. Não acredite em mim, você não precisa acreditar em mim, vai lá, estude, né? Vai lá e pesquise, vai atrás e descubra, então, medite e pense sobre essa verdade. Todo sofrimento emocional é gerado e perpetuado pela nossa mente. E a voz na cabeça de narrativas que são criadas pela mente sobre você, os outros e também sobre a vida. Então a tua mente ela começa a criar situações que têm a ver com você, situações que têm a ver com a vida, situações que têm a ver com outra coisa, situações que têm a ver aí também com as outras pessoas. A mente deve ser uma ferramenta útil, criativa, bela, intuitiva e silenciosa. Pelo menos é o que se espera da mente. Deveria ser uma ferramenta útil, já que ela é uma máquina incrível, uma máquina fabulosa. A mente ela é bela por causa do paradoxo que ela usa para se compreender. No entanto, as pessoas que estão sofrendo emocionalmente são pessoas que têm uma mente agressiva. Olha que forte isso. Pessoas que têm uma mente agressiva. Isso é forte, gente. No entanto, pessoas que estão sofrendo, ou seja, emocionalmente, têm uma mente agressiva em um grau para o outro, ou seja, tem graus diferentes que variam de pessoa para pessoa. E essa mente agressiva, ela é uma mente perigosa, é uma cabeça falante, é uma cabeça que está falando constantemente aí para você, e aí é um perigo muito grande. E quando a gente olha para isso, essa pessoa falante, ou melhor, essa cabeça falante, ela traz comentários contínuos de negatividade. Então, já que você tem entre 40 a 60 mil, alguns estudos falam de 70 mil pensamentos negativos, ou seja, pensamentos diários e pensamentos negativos, essa cabeça falante, ela traz comentários contínuos de negatividade, fantasia e falácia, ou seja, mentira, coisas mentirosas. Então é um problema sério esse tipo de coisa, coisas mentirosas. E a maioria das pessoas não entende as emoções, principalmente porque você nasceu provavelmente em um ambiente em que os pais não permitiam que você expusesse as suas emoções. E pelo fato de você não expor as suas emoções, você acabou crescendo exatamente no ambiente em que você não conseguiu entender ou não consegue entender as suas emoções. E pelo fato de não conseguir entender as suas emoções, você tem um contraponto, um contrassenso complexo em relação aqui às suas emoções. E aí, por exemplo, a emoção poderia ser odeie a si mesmo, que você tá, mas aí você odeia o outro. Ame a si mesmo, você ama o outro. E é interessante isso, né? É meio que complexo essa questão, mas é o que acontece na vida de cada um de nós. E a maioria das pessoas, ela não entende, ela não tem consciência dos seus pensamentos conscientes, ela não consegue ter uma noção, então, dessa situação. E ela, então, ela não tem consciência dos seus pensamentos conscientes, ela não tem consciência dos seus pensamentos inconscientes, ela não tem consciência dos bloqueios emocionais reprimidos, os padrões de crenças autolimitantes, os hábitos que são arraigados e comportamentos que são condicionados, que estão criando o seu sofrimento emocional atual.
Então como a pessoa ela não tem noção do que se passa dentro dela, ela vive um constante sofrimento emocional na vida dela, porque ela não tem nem noção do que passa dentro dela. E aí é muito perigoso quando você tem a cabeça falante que está falando dentro de você. E aí, meu amigo e minha amiga, aí é uma coisa mais séria do que você possa imaginar. E sim, existe sofrimento emocional, tal é aquele da morte de um ente querido, mas no geral nós causamos a nossa própria dor emocional e doença emocional através da nossa mente. E eu queria chamar a sua atenção nesse exato momento, porque você está causando a sua dor emocional. E aí é mais sério do que você possa imaginar. Então você está causando a sua doença emocional, você está causando a sua própria dor emocional, e você está causando a sua própria dor emocional com exatamente o que você está condicionando a sua mente. Então você que me assiste e tem me acompanhado, você para, e por um instante, eu queria que você parasse por um instante e você pensasse. Quando você olhar para uma situação como essa, você precisa pensar que grande parte dos nossos problemas, e você viu aqui até agora, praticamente a maioria, eles são causados por tudo aquilo que você foca. Então a maneira que você está focando, você está contribuindo para a destruição da sua própria saúde emocional. Tudo que você foca expande. Então você está trazendo para dentro de você uma grande quantidade de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles fazem a diferença para potencializar a sua dor, a sua saúde emocional. Está arrebentando com você. Está arrebentando com você e você não parou para pensar a gravidade da situação que está acontecendo. Então, por isso que você, quando conversa comigo no particular, e você vem falar para mim, pode ver que sempre eu estou repetindo para você, tem que ter uma origem, vai para dentro da origem, trabalhe com a origem do que está acontecendo para você ver a diferença. E aí você vai ver que quando tem uma origem, você encontra a situação e você consegue resolver. Então, gente, essa live é muito importante. Você que está no Facebook, se não compartilhou, compartilhe, marque seus amigos. Você que está no Instagram, aperte o aviãozinho e vai marcando o máximo de amigos que você conseguir e vai trazendo o povo para cá. Porque aí as mídias sociais, ela entende, tem um algoritmo e ela entende que tem que entregar para mais pessoas, e quando você faz isso, você está me ajudando a chegarmos ao maior número de pessoas. Então vai marcando já aí os teus amigos. E quando você olha para isso, na verdade, muitas das doenças físicas, elas são autogeradas e perpetuadas por círculos disfuncionais de pensamentos, bloqueios de energia emocional. E isso é muito forte, gente, porque 90% das doenças que nós temos, que são doenças sintomáticas, de acordo com a ciência, são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Então você pode ter um monte de sintoma emocional dentro de você, mas você está perpetuando algo que está vindo totalmente da sua mente. Ou seja, muitas doenças físicas são autogeradas e são perpetuadas por círculos disfuncionais de pensamentos e bloqueios de energia emocional. Então, uma mente hiperativa significa um corpo doente e estressado. Então tem pessoas que não descansam. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa e essa pessoa, para você ter uma ideia, ela estava passando por um quadro muito complicado, porque ela deitava para dormir, ela não conseguia dormir e ela acabava, a mente não descansava. E a mente dessa pessoa trabalhava a noite inteira. Além de ela trabalhar durante o dia com pensamentos negativos, com crenças autolimitantes, trazendo uma grande quantidade de energia de bloqueio emocional, essa pessoa, ela não dormia à noite, ela estava envelhecendo antes do tempo. Porque a mente não descansando era o que estava acontecendo, ela estava assassinando, né, o seu sistema nervoso central. E quando você olha para uma situação como essa, é terrível, porque uma mente hiperativa, ela significa que você vai ter um corpo doente estressado o tempo inteiro. E esse corpo doente estressado o tempo inteiro, ele está gritando, desesperado, pedindo socorro. O que você e muitas outras pessoas lutam, acabam lutando com o estresse desnecessário das formas de sofrimento que a pessoa poderia evitar. E ela está fazendo o quê? Nem todo o tempo ela está ciente, ela está no mundo inconsciente, ela está mexendo com sua parte física, com o seu emocional, com o seu espiritual, e está afetando negativamente, e se não for tratado, se tornará muito doentio
e muito doente com o passar do tempo. Então você precisa tratar, você precisa chegar a um ponto que você precisa entender para modificar a trajetória então da sua vida. A maioria das pessoas não entende a verdade do sofrimento emocional. As pessoas não têm nem noção do que se passa dentro da vida dela. E aí, meu amigo e minha amiga, aí nós temos um problema. Porque você não está parando para pensar na gravidade, na seriedade, na verdade que é a questão do sofrimento emocional. Porque ele é muito mais forte. E lembra que numa das lives aqui, quando a gente conversou, a gente falou que quando você não foi atendido, você não foi atendido lá no passado, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades quando criança, e você é uma criança que cresceu, as suas necessidades não foram atendidas. Quando elas não foram atendidas, elas criaram crenças autolimitantes dentro de você. Essas crenças limitantes dentro de você, elas então começaram a produzir ou gerar calos no seu subconsciente, e esses calos no seu subconsciente, eles estão gerando pensamentos e sentimentos negativos no seu inconsciente. Ou seja, você não tem nem noção do que está acontecendo dentro de você e está se levantando através desses calos que são gerados dentro do teu inconsciente. Tudo porque começou lá no passado por algo que não foi atendido. A necessidade de uma criança que não foi atendido, emoções que não foram atendidas, e trouxe uma consequência grave para essa criança que cresceu. E a maioria das pessoas não entende o sofrimento emocional. E nessa live nós vamos descobrir a verdade dos sintomas do sofrimento emocional. A verdade dos sintomas do sofrimento emocional para você entender e ter noção aí da diferença que acontece. E quando eu afirmo a maioria das pessoas, eu quero dizer que a maioria da população em geral, incluindo alguns profissionais de saúde mental, acreditam na falácia de tratar sintomas como a causa da doença. Então agora eu vou mexer na ferida, viu, gente? Tem muita gente que acredita, e inclusive profissionais da área de saúde mental acreditam na falácia de tratar os sintomas como causa de doença. Tratar sintomas como causa de doença é um problema muito sério. Porque quando você trata o sintoma, você não trata da causa. Você não trata da origem. Não tratando da origem, nós temos um problema. E nós temos um problema sério aqui. E esse é um equívoco e também uma falta de lógica, que os sintomas são a causa da doença. Nunca foi sintoma, nunca foi causa de doença psicológica. Mas muita gente acredita que tratando o sintoma resolve o teu problema psicológico. E aí nós temos um problema. Porque é um equívoco, a falta de lógica que os sintomas são a causa da doença psicológica. Se alguém simplesmente pensa, por exemplo, que a ansiedade é o problema, então a medicação ela vai ser prescrita e a causa subjacente ela não é tratada. E essa causa raiz permanecerá como doença, porque estão acreditando que a ansiedade é o problema, estão tratando essa situação e não estão tratando então a raiz. E quando não tratam a raiz do problema, a raiz permanecerá como doença. É quando eu falo para você assim, você não é a ansiedade, você não é a depressão. Porque quando você coloca nessa situação que você é, automaticamente você acaba criando identidade. E aí já era. Então, como o mundo em geral acredita nisso, nós vamos ter um problema. Então, se alguém simplesmente ele acaba pensando, por exemplo, que a ansiedade é o problema, então a medicação ela vai ser prescrita e a causa subjacente ela não é tratada. Então, essa raiz, ou essa causa raiz, permanecerá como doença, porque estão acreditando que é e não é. A ansiedade não é a causa, a ansiedade ela é o sinal de alerta. O teu corpo, tua mente está gritando desesperado e está te potencializando a ansiedade para ver se você acorda, porque tem algo errado dentro de você, tem algo errado dentro da sua mente. Ou seja, a ansiedade é um sinal de alerta que aponta para a causa. Então lembre-se de que a ansiedade ela é o sintoma, ela não é a causa. E quando as pessoas começam a tratar o sintoma acreditando que é o problema, acreditando que é a causa, cria um problema muito maior, porque o sintoma permanecerá como doença e a causa nunca será trabalhada. E a causa nunca sendo trabalhada, você ficará refém,
você ficará usando uma muleta para o resto da tua vida. Consegue entender isso? E é triste, gente, é complicado até demais. Então, até que a verdadeira causa do sofrimento ela seja investigada, percebida e tratada, os sintomas voltarão e as pessoas continuarão procurando um curativo imediato. A pílula mágica, né? A solução para os teus problemas. Seus problemas acabaram. Chegou um novo medicamento agora para curar a sua ansiedade. E a ansiedade é o sintoma. E vai ficar tomando remédio uma vida inteira para o sintoma. Não que seja algo ruim, pode realmente ajudar alguém que está passando por esse processo. Mas se você não ir na causa, não resolver a causa, a origem, você está encrencado. E são poucos profissionais da área de saúde que concordam com esse tipo de coisa. A grande maioria acredita que a ansiedade ela é a causa, ela é a doença e ela é simplesmente um sinal de alerta, é o sintoma que está gritando dentro de você. E aí é complicado, e aí faz com que você não consiga dormir, faz com que você tenha uma grande carga de estresse dentro de você, faz com que você passe por inúmeras situações complicadas. E olha o que a Aline colocou aqui no Instagram, eu já até falei em alguns momentos, né? A falta da questão da empatia das pessoas, e as pessoas olham para você que está num estado de ansiedade ou num estado depressivo, e eles dizem que isso é falta de vergonha, alguns chegam a dizer, outros falam até falta de Deus. E se fosse falta de Deus, para você ter uma ideia, então religiosos não seriam ansiosos. Religiosos não se matariam e você encontra religiosos depressivos e alguns inclusive que tiram a própria vida e é muito, mas muito triste, muito, muito triste. A das Dores escreveu, procurei por um psiquiatra, psicólogo, neurologista e nada resolveu. Vim e descobri o que eu tinha quando te conheci. Amém, graças a Deus, que bom saber que você cada dia está melhor e eu acredito muito na sua transformação e você tem se transformado a cada dia. Das Dores, parabéns, parabéns mesmo. E até que a verdadeira causa do sofrimento então seja investigada, percebida e tratada, os sintomas eles vão voltar e a pessoa vai ficar cada vez mais escravo da muleta que ela está carregando aí, né? Infelizmente, então, por causa da exclusão de investigar o porquê os sintomas estão presentes, as pessoas mais uma vez se encontrarão na roda do sofrimento. E é triste demais, gente. Estar na roda do sofrimento, constantemente sofrendo. Por quê? Porque não encontrou origem, não encontrou a raiz do seu problema. E soluções rápidas e a busca implacável pela felicidade imediata em nossa cultura ocidental resultaram em mais medicamentos prescritos, em mais estresse físico e contínua luta emocional e o ciclo continua. É trágico isso. A Alessandra colocou aqui, eu sou evangélica e passo por isso, ó, tá vendo? Quantas pessoas, amiga, muita gente cristã, temente a Deus e passa. Mas se você for olhar para isso, mas como que cristão tem ansiedade? Alguns falam isso, como que crente tem depressão? Só que quando olha para Cristo, ele diz, no mundo passareis por atribulações, olha, até engasgou aqui, né? No mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse, vai ter a tribulação, e a aflição é a ansiedade, a aflição é a depressão. Então é isso que a gente acaba enfrentando. E olha só, a Valdirene diz, consultei com uma psicóloga, ela me mandou procurar uma igreja. Isso também é perigoso, viu, gente? Porque muitas vezes as pessoas acabam indo só para a questão de que a fé vai resolver os seus problemas, e nem sempre a fé resolve os problemas. E tem muita gente, e é trágico isso, porque às vezes você até procura uma igreja, e aí se você procura uma igreja, e tem cada tipo de igreja que lamentável, eu não estou falando mal de religiões, viu, gente? Separe isso. Todas elas têm o seu papel, todas elas têm a sua importância, mas tem muitas pessoas depressivas, ansiosas, que vão para dentro das igrejas e o pessoal diz que tem demônio. E ficam fazendo sessão de desencapetamento nos pobres coitados que estão sofrendo com as suas dores emocionais, com seus problemas emocionais, e as pessoas estão julgando que essas pessoas, então, elas têm problemas de encapetamento. Isso é trágico e terrível. Então essa ideia de que tá ansioso, tá depressivo, é falta de Deus, não tem nada a ver, porque tem muito religioso que tem,
E essa questão de procure uma igreja também pode ser prejudicial, porque dependendo do caminho que você for, você está encrencada, porque vão querer fazer sessão de descarrego em cima de você, e não é o que você precisa. Você na realidade precisa entender os seus pensamentos, os teus conflitos, se encontrar por dentro para você então conseguir resolver. E o ciclo vai continuar cada vez mais, e no entanto não é necessário continuar. Existem ferramentas que você pode utilizar para quebrar o elo dessa cadeia de sofrimento. E você está ciente de que algo em sua mente ou corpo não parece certo. Então, quando a gente olha para isso, existem ferramentas. E as ferramentas eu tenho ensinado aqui. E eu tenho ensinado para você em todas as nossas lives e tenho ensinado para aqueles que fazem parte do GPS emocional. Tem algumas ferramentas diferenciadas lá dentro. Então, quem está no GPS emocional sabe disso e está fazendo uso delas. E você, das lives que eu tenho ensinado a cada dia. Então, quando você olha para isso, a gente precisa entender. O primeiro passo é você identificar que algo está errado na sua mente. Algo está errado na sua mente. Então, é como se... Até, o Renato colocou aqui encapetamento. Mas é isso mesmo, Renato. Sabe por quê, amigo? Porque é trágico e até cômico o negócio. Mas, infelizmente, é uma realidade. Eu lembro de um amigo, de uma pessoa que eu tratei, e que ela, tadinha, ele disse para mim assim: rapaz, eu sofro de ansiedade, eu estou num estado de depressão, e me mandaram procurar uma igreja, e eu fui e me colocaram um demônio na minha vida que eu não tinha. Então é lamentável ficar maltratando, judiando de uma pessoa, falando que é uma coisa e não é. A gente respeita, mas infelizmente as pessoas usam a coisa mais linda que Deus deu ao ser humano, que se chama fé, e é trágico isso, né? Então, olha, a Cássia aqui no Facebook colocou: primeira vez aqui, como encontrar a origem. Legal, Cássia, seja muito bem-vinda, espero que você continue nos acompanhando e continue gostando das nossas lives. Hoje, essa live, Cássia, acho que é a live número 145 que está gravada, então você pode entrar aí na aba de vídeos e procurar assim por temas e assuntos. Eu falo de temas variados nessa área de saúde emocional, e você encontra a origem quando você começa a olhar para dentro de você. Então, se você tem, por exemplo, Cássia, pensamentos negativos, estou dando um exemplo aqui, porque a gente não se conhece ainda. Se você tem pensamentos negativos que estão indo e voltando na sua mente, constantemente te maltratando, te machucando. Então, como descobrir a origem disso? É você fazer uma análise do que se passa. Primeiro é separar pensamentos e sentimentos. Que tipo de pensamento vem? Qual o sentimento que você tem? Para onde ele vai? Ele vai para o teu comportamento ou ele mexe com a sua saúde fisiológica? Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos mexem no comportamento ou mexem na parte fisiológica, que vai trazer sintomas de doença. E aí você então identificou, está vindo um pensamento constante e é o pensamento X. E aí o que você faz? Da onde nasceu isso? Então, como você está olhando para esse tipo de pensamento, pode ser que ele esteja relacionado lá no passado, em um evento triste que aconteceu na sua vida. E aí você consegue chegar exatamente nesse evento. E aí descobrir a origem disso é você tentar identificar dentro de você quando nasceu. Se você está, por exemplo, num estado de ansiedade, você que está chegando aqui agora, você não tem ansiedade, se falar isso para você não é verdade, você está num estado. Ter ansiedade ou ter ansiedade, você tem ansiedade, você tem depressão, significa que você criou identidade, ou seja, virou você. E não é isso. Então, ninguém nasceu com ansiedade. Então, é tentar descobrir a razão, a origem, entendeu? E aí é fazendo uma viagem dentro de você. Pode ser que esteja lá na tua primeira infância, lá quando você era uma garotinha. E se você quiser falar melhor sobre isso, me procure. Pode me mandar um direct ou pelo WhatsApp da página. Terei o maior prazer de conversar com você, tá bom, Cássio? Então existem, gente, ferramentas, e quando você olha para isso, o primeiro passo é fazer tudo isso que eu já falei aqui para ela agora, mas é você também começar a praticar os exercícios que nós ensinamos, porque esses exercícios, eles sim fazem a diferença e transformam a sua vida. E você está um passo mais perto, porque você está experimentando os sinais de alerta e buscando ajuda. Isso é muito bom. Estar aqui cada dia nessas lives faz com que você então chegue mais perto, porque você está recebendo sinais e você está chegando mais perto da sua saúde, ser restabelecida a sua saúde emocional, e isso é muito bom mesmo. Então você precisa considerar
que esse é um primeiro passo como autocapacitador. Lembra que eu falei para você lá naquela série de lives um tempo atrás que existem 3 pilares que sustentam a nossa saúde emocional. E o primeiro pilar que sustenta a saúde emocional é o autoconhecimento, é você se conhecer. O problema é que a gente não quer pagar o preço para se autoconhecer. Então a gente fica vivendo uma vida inteira acreditando naquilo que falam pra gente. E aí a gente se amarga nos band-aids que são colocados em nós e a gente começa a se medicar. E se você já está tomando remédio, seria irresponsabilidade da minha parte dizer para você parar. Quem tem que tirar o medicamento de você é quem receitou, que seria o seu psiquiatra. Mas o que eu tenho ensinado aqui, se você fizer, se você praticar os exercícios, você vai melhorar tanto, mais tanto, que o teu psiquiatra vai perceber a tua melhora e ele vai falar para você, a gente vai diminuir a quantidade de medicamento que você está tomando, porque você está melhorando. E aí ele diminui até que chegue o ponto, então, que ele corte o medicamento, tá certo? E isso é muito importante. Olha, a Cíntia colocou aqui no Instagram, eu tenho muitos pensamentos negativos e é muito ruim e a minha mente não para um minuto. Tá vendo? Olha, ela está sobrecarregada e ele tem um padrão, Cíntia. Se você começar agora, pegue um papel e uma caneta e comece a anotar os teus pensamentos. E você vai perceber que ele, se é mais de um constantemente que está vindo, ele tem um padrão. E qual que é o padrão? Ele está machucando, ele está maltratando, ele está te mutilando, ele está te entristecendo. Então você começa a notar quais são os pensamentos, quais são os sintomas que ele está trazendo para você. Ou melhor, sentimentos. Quais são os pensamentos, qual é o sentimento? Ele está me machucando, ele está me maltratando, está me jogando para baixo. Você vai anotando no caderno. Para que lado ele vai? Ele vai para o comportamento, ou seja, você tem vontade de bater em alguém, você acaba se maltratando com palavras, você se corta, você se mutila, você fala coisas horríveis para você, isso tem a ver com comportamento. Então, ou ataca alguém ou contra você. Não, está indo para a área de saúde, parte fisiológica, então você anota para que lado está indo. Para você começar a se conhecer e entender, para chegar ao ponto de você transformar a sua história modificando isso, tá bom, Cíntia? A Aline colocou aqui, estou fazendo terapia e tem me ajudado demais, estou tentando me transformar e renovar. Aline, elimine do seu vocabulário essa palavra tentando, tá bom? Você vai se transformar, você vai se renovar, tá bom, amiguinha? Vai dar tudo certo, eu acredito na sua transformação e tenho orado por você a cada dia, viu? E por todos os alunos que fazem parte aí. E não só os alunos do GPS, como todos aqueles que assistem às nossas lives a cada dia, tanto de manhã como à noite. Eu creio no poder da oração e eu apresento vocês em oração. E quem vai fazer essa bênção e o milagre, além da luta tua diária, buscando fazer os exercícios, vai ser Deus que vai ajudar você, tá bom? Quem pode se beneficiar com essa abordagem de tratamento? Que é o que a gente faz aqui. E é incrível, gente, porque todo mundo, então vem todo mundo, convide todo mundo para vir para cá. E a gente quer fazer a diferença, porque a resposta breve é que todos nós podemos nos beneficiar com essa terapia, a terapia do autoconhecimento, a terapia da autorresponsabilidade, que é o segundo pilar que sustenta a saúde emocional, e o terceiro é a ação, é você indo para cima, ou seja, você teve o autoconhecimento, você entendeu que algo está errado na sua vida, algo está errado com a sua mente, você entendeu, e aí você olha e analisa o que está acontecendo, e aí entra a autorresponsabilidade. A responsabilidade é de quem fazer a transformação na sua história? É de Uriel? Não, é tua. É você pegando esse tipo de coisa e fortalecendo a sua mente, transformando a sua história, aumentando as suas crenças fortalecedoras. E por último, ou seja, a autorresponsabilidade entendendo que é você. E por último, você entendendo que você sim tem que entrar em ação. E se você está indo bem só com as lives e está conseguindo transformar, parabéns! Agora, se quer ir mais rápido, se torne aluno do GPS Emocional. Do dia 7 ao dia 10, a gente vai ter a semana do Destravar Emocional e eu vou atender aos pedidos de alguns que ficaram de fora e vamos abrir mais uma turma. Então, se prepare para isso. Aproveite essa oportunidade. Se quer ir mais rápido, vem para o GPS Emocional. Se não, fique só com as lives, porque elas também funcionam e elas são incríveis. E quem que pode se beneficiar? Todo mundo, e todos podemos nos beneficiar. E todos nós passamos pela jornada da vida e temos desafios, nós temos perdas, tem situações que são terríveis, situações que são estressantes, e todos nós adquirimos ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, todos nós adquirimos hematomas,
psicológicos e emocionais e padrões de resposta condicionados pela nossa mente, que muitas vezes eles são inadequados, eles são prejudiciais para o nosso bem-estar, mas ele fica um círculo vicioso. Consegue entender isso? Ele está repetindo cada vez mais e, consequentemente, ele está destruindo a história da nossa vida. A nossa saúde emocional está sendo destruída. Por quê? Porque você nunca aprendeu isso, gente. Nunca ninguém te ensinou isso. Uma vida inteira você sofreu esses hematomas psicológicos, essas dores emocionais, esses problemas que a gente enfrenta, os fantasmas emocionais, os lixos emocionais que estão no nosso aterro sanitário, os vampiros emocionais, os parasitas emocionais, todos tirando e drenando a nossa saúde emocional. E a gente nunca aprendeu isso. A gente aprendeu que a situação é você buscar a solução para fora, e a solução está dentro. Não existia dentro de você, não estava dentro de você, num determinado momento apareceu. Assim como a ansiedade, gente, eu não creio que a ansiedade é doença, como alguns dizem. A ansiedade, para você ter uma ideia, é um hábito adquirido. E quando chega um determinado momento da história, aí você tem o transtorno de ansiedade, que vai te levar para uma série de problemas, uma série de dificuldades. Mas você pode sim dar a volta diante de uma situação como essa, fazendo uso daquilo que eu tenho ensinado. E todos nós devemos, ou melhor, todos nós desenvolvemos defesas e respostas condicionadas contra emoções e experiências desagradáveis. E aí que está o nosso problema. Lembra da live de ontem? Saia de dentro da caixa, acho que era esse o nome, nem lembro mais, mas era uma live incrível que a gente teve, que falava exatamente sobre isso, né? Viva fora da caixa, acho que era esse o título da live. Se você não assistiu, assista, que essa live ela foi muito importante. E todos nós passamos então por períodos de medo, ansiedade, humor deprimido e também estresse. Todos nós lutamos para nos adaptar, formar laços de relacionamento íntimo e desenvolver então significado em nossa vida. Mas a gente passa por esse tipo de situação, a gente sofre. E todos nós desejamos ter saúde emocional. O problema é que a gente pensa que a gente adoeceu, chegou ao ponto que talvez você está enfrentando aí na vida, e aí é trágico, é triste. A Paula colocou no Facebook que o vampiro emocional daqui viajou. Graças a Deus estou bem. E o vampiro emocional viajou e vai voltar? Ou levou a mala? E quando você olha para isso é triste, sabe, gente? Porque tem muitos vampiros emocionais que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e é trágico isso. Pessoas que você poderia confiar são pessoas que não acreditam em você. Pessoas que falam que você está louca, que você está louco, que você é um doente mental, e isso é terrível de ouvir. Uma pessoa que você gostaria de contar e a pessoa te joga cada vez mais para baixo, para o chão, é algo assim terrível. Terrível mesmo. Achei bonito que você colocou aí, Renata, até uma música, né? O mundo quer nos ver chorando, mas Deus quer nos ver sorrindo. Essa é uma música muito linda, né? E acho muito bonita essa música que você colocou aí. Eu acho que... eu não lembro agora o nome dessa música. Se alguém lembrar aí, coloque. Mas é um nome até interessante. E é uma música bem legal aí que as pessoas cantam. Eu gosto muito de ouvir essa música aí que você colocou. Não sei se você sabe que é uma música, mas a parte que você colocou aí tem a ver com uma música, né? O mundo quer te ver chorando, mas Deus quer te ver sorrindo. Ele te criou para sorrir, né? Ele não criou você para sofrer. E as pessoas vêm me ver ou me procuram com muitos problemas diferentes. E na medida do possível eu atendo a todos. Às vezes demora um pouquinho, se você mandar mensagem, tenha calma que eu vou responder você. Às vezes pode demorar porque eu também tenho uma outra vida, eu também trabalho bastante, ajudo bastante. A Cíntia colocou Noites Traiçoeiras. Eu acho linda essa música. Se você não conhece, procure a música Noites Traiçoeiras. Eu acho uma música muito linda. Então as pessoas vêm me procurar com diferentes problemas. Obrigado, viu, Cíntia? Diferentes problemas e que variam de sintomas específicos e problemas específicos e uma sensação mais geral e vaga de que algo está faltando ou não está então em equilíbrio, ou de que algo está errado em sua vida, mas sem saber exatamente o que está errado. E é muito triste, gente, porque as pessoas vêm conversar comigo e eu fico com muita pena, eu fico muito triste porque são pessoas que elas não têm nem noção do que está acontecendo com elas. E elas abrem o coração e dizem, eu não sei o que se passa dentro de mim.
E como eu passei por uma situação que me levou ao fundo do poço, ao caos das minhas emoções, me fizeram muito mal, pessoas que eu confiaram, né, pessoas que eu vivi uma vida, foram pessoas que acabaram me maltratando, me machucando, e quando eu olhei para esse tipo de coisa, eu sei como sair desse buraco, desse caos que você se encontra. Então, se você não desistir de mim, se você me der um voto de confiança, a gente vai vencer, a gente vai sair dali. Mas você tem que praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu estou te ensinando. Se eu estou te falando, faça isso, faça. Não resista, porque você só vai potencializar e piorar aí a sua situação. E me parte o coração, gente, de ver, porque muitas destas pessoas são pessoas que elas não têm nem noção exatamente do que está errado dentro delas. E aí elas começam a acreditar, como alguma colega colocou aqui no Instagram, que parece que alguém aí da família disse que ela é doida, que ela é louca, e é exatamente isso, começa a acreditar que você está louco, que você está louca, que não tem esperança para você, que não tem como você sair dessa situação, porque as pessoas agora estão te julgando, né? E pessoas que poderiam te ajudar estão te jogando cada vez mais para o buraco. E isso aí é terrível. E no geral, os fatores mais importantes para a capacidade de você se beneficiar da terapia tem a ver com motivação para você explorar o seu interior e investigar os padrões habituais e reações de sofrimento de um desejo de mudar ou curar algum aspecto de você mesmo. Então, eu vou recapitular o que eu falei agora, parafraseando o que eu realmente disse aqui. Então, uma das maneiras de você trazer benefício para curar você, emocionalmente falando, tem a ver com motivação para você explorar o teu interior. E nessas lives o que eu mais faço é exatamente isso. Eu falo para você explorar o seu interior. Eu falo para você investigar os padrões dos pensamentos negativos. Todos têm um padrão. Está vindo para a tua vida, mas tem um padrão. O padrão, ele está te machucando, ele está te maltratando, ele está muito igualzinho. Então você pode ver que é um padrão. São pensamentos tóxicos, pensamentos malditos que estão dentro de você. E quando você olha para essa situação aqui, ó, a motivação, depois vem aqui você investigar os padrões e você ter o desejo, nascer dentro de você o desejo de você mudar ou curar algum aspecto de você mesmo. Está em você fazer a diferença, está em você se levantar. E como que você pode então descobrir a origem da sua dor emocional? Para a gente ir para a parte final agora da live, como que eu descubro a origem da minha dor emocional? E é uma pergunta interessante, né? Como que você pode fazer isso? É você procurar um médico ou um terapeuta de confiança que você confie e que essa pessoa faça uso então de técnicas que são técnicas profissionais voltadas a fazer você se conectar mais profundamente consigo mesmo e com os outros e também com o mundo. E fazer com que você consiga se aprofundar, tendo um senso de propósito, um senso da sua identidade, para que então você consiga melhorar a sua saúde emocional, o seu bem-estar e criar então maiores realizações, relacionamentos, construindo então o seu sucesso e te ajudando de uma forma incrível, de uma maneira fantástica na tua vida. Então, procurar alguém de confiança que possa te ajudar e praticar aquilo que essa pessoa ensina, porque ela vai te ensinar a gerenciar o seu estresse e muito mais. Falando em gerenciar estresse, você sabe que dentro do GPS emocional tem um módulo inteiro sobre gerenciamento, então, de estresse. E tudo, gente, tem uma origem. E quando você encontra a origem, você consegue resolver os teus problemas. Temos alguns minutinhos aqui. Eu vou ler agora alguns comentários e quem sabe comentar em cima daquilo que você colocou. E deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui alguns comentários. Se você quiser fazer algum comentário sobre o que a gente falou. E aí a gente pode então estar conversando. Deixa eu olhar aqui no Facebook. Parabéns aí o pessoal que está ajudando. Estão ajudando aqui a Sueli. Me ajuda, Uriel. Eu estou aqui para ajudar, amiga. Você pode me procurar também no direct. Pode me procurar no WhatsApp. A gente pode conversar. Mas uma das coisas que eu posso falar, não sei o que você está pedindo ajuda, mas vá na aba de vídeos aí do Facebook e escolha por títulos as lives e provavelmente você vai encontrar solução para os teus problemas dentro dessas próprias lives aí, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguém que colocou aqui mais alguma coisa. O pessoal aqui tá só comentando no Instagram. Entre eles aqui, uns respondendo a pergunta dos outros, o comentário dos outros. O Renato colocou: Uriel, jamais vou esquecer a sua história. Quando o cara te disse... Ah, verdade, foi triste, amigo. Esse foi triste, foi um episódio amargo na minha vida que ele falou, né? Eu estava passando por um momento muito triste, financeiramente falando. Eu tinha ficado desempregado e eu estava com... As minhas contas começaram a atrasar, nem estava atrasada, mas iam atrasar. E eu peguei uma máquina, né? E fui até uma empresa de uma pessoa que me viu crescer e eu pedi socorro, né? Eu fiquei quietinho no canto, ele veio me atender, eu falei que eu queria falar em particular com ele. E eu disse para ele assim que eu queria vender a máquina ou que ele pegasse nessa máquina, né, e me arrumasse o dinheiro para pagar aquela conta, que era água e luz, e depois eu pegava de volta a máquina ou ele comprava, porque ele usava, ele poderia utilizar. E aí ele me envergonhou na frente de todo mundo dizendo, né, o quê? Você não tem dinheiro para pagar luz? Tá com a luz atrasada? Coloque uma vela, acenda uma vela. E eu fiquei, olhei, todo mundo me olhando ali, e ele falou: se você não tem dinheiro para pagar água, cave um poço. E ele me envergonhou muito, essa história que você está lembrando aqui, né? Cava um poço, fiquei horrorizado e está aí vencendo, graças ao bom Deus, né, meu amigo? Graças a Deus mesmo. E alguém tem alguma pergunta agora na parte final? A gente tem alguns minutinhos, eu posso tentar te responder, se você quiser perguntar, que muita gente faz elogio, mas agradeço a Deus, gente, eu sou só um servo. Orem por mim, me coloquem nas tuas orações para que Ele me ajude, me dê sabedoria a cada dia. Mas eu sou apenas um servo, eu estou aqui para servir. Se quer agradecer alguém, agradeça a Deus. Se alguém tem alguma pergunta, eu vou para a parte final agora da live. E aí, para a gente terminar aqui, então... E aí a gente vai, então, caminhar aqui. Deixa eu ver se tem aqui no Instagram. Não tem. Facebook também não tem. Então, gente, já que não tem perguntas, a gente vai finalizar a live dessa noite com a nossa rotina noturna, para a gente estar finalizando, então, aqui, para você poder estar aí. Isso aí, a Alessandra colocou: meu Deus, quanta ignorância, né? Dessa pessoa aí na questão de pagar a luz. Mas eu liberei perdão, viu, gente? Hoje, cada vez que eu encontro, a gente ri, a gente brinca. E foi até interessante um dia que eu cheguei, eu morava em Santa Catarina, eu estava em Ponta Grossa, e um dia ele chegou perto de mim e ele então, ele chegou perto de mim e ele olhou para o meu carro e ele falou assim: nossa, você, quem diria, né? Você é aquele garoto aqui, ou seja, ele estava querendo dizer, né? Você é aquele pobre coitado que não tinha dinheiro para pagar a luz e nem a água. Eu acho que estava no inconsciente dele. Agora você está bem de vida, né? Olha o carrão que você tem aí, você melhorou e tal. E é algo complicado, né? Mas eu liberei perdão, viu, Alessandra, em relação a ele. A Lu, não sei se é uma pergunta, acho que não. Eu não sei se é pergunta, Lu, que você colocou, ou você só está colocando. Que psicólogo ajuda também, claro que ajuda. Depende, lógico, de psicólogo para psicólogo, mas ajuda sim. O Alessandra colocou: quando você vê a deprê, vem com a Eu não entendi a pergunta. Quando você deprê, vem com assustar. Eu não entendi, Alessandra. Acho que faltou alguma palavrinha aí. Se você puder ajudar aí, eu te agradeço. Tá bom, gente? Pra gente terminar aqui agora, a gente vai para a parte final dessa live. Eu queria que você parasse um pouquinho. Aqui a Paula perguntou: por que chama a gente de ovelha negra? Porque é preconceito contra a ovelha negra. É que na realidade tem uma crendice, na realidade, que dentro de um rebanho, quando uma ovelha nascia de outra cor, é porque ela era diferente. E aí a ovelha negra, ela acabou indo para um caminho preocupante, porque começou as pessoas a acreditarem que a ovelha negra tinha a ver com algo ruim, tinha a ver que era a pior coisa que poderia ter acontecido com o rebanho. Porque para alguns a ovelha com a boa lã e tal não era uma ovelha toda marcada e toda manchada. Só que ao mesmo tempo, quando você tem um rebanho, que você tem uma ovelha negra, você precisa entender que a ovelha negra ela é diferente. Então, se alguém um dia te chamou de ovelha negra, acho que até um tempo atrás você falou que foi tua mãe, parece, se eu não me engano, olhe pelo lado diferente, não pelo lado negativo da palavra, mas olhe para o lado positivo. Significa que você era diferente.
E quando você tem pensamentos positivos e fortalece pensamentos positivos, você coloca para dentro de você que você era especial, maravilhosa, uma pessoa incrível. Por isso que você tinha, então, o apelido de ovelha negra, tá certo? E a Alessandra agora colocou como assusta a deprê. Eu ainda não entendi a pergunta. É como você faz para assustar a depressão, é isso? Eu não sei se você consegue assustar ela ou ela te assusta mais. Mas assim, gente, ela, igual a ansiedade, é um hábito aprendido. Ela não nasceu em você. Em algum determinado momento da sua história, você começou a focar muito no passado, nos seus traumas, nos seus bloqueios, nas coisas ruins que aconteceram. E para você eliminar a depressão da tua vida, você precisa identificar a origem dos teus pensamentos ruins que estão trazendo ela. E quando você identificar a origem, você mata a origem. Matou a origem, você silencia a depressão, você silencia a ansiedade. Isso que é algo fantástico que acontece, tá certo? Então, seria mais ou menos isso. Pega como elogio aí, a Valdirene respondeu aí para Paula, né? Isso mesmo, tá certo então, gente? Vamos terminar a live dessa noite. Eu queria que você entendesse eu queria que você olhasse para dentro de você e você parasse por um instante e você pensasse no valor que você tem como pessoa. Eu não quero que você olhe para os teus problemas, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, mas que você olhe para você nesse instante. E olhe para você e entenda que você é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E que tudo o que você precisa para transformar a sua história está dentro de você. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou a cada homem e cada mulher, e nós somos diferentes, começa pelas nossas digitais. Não tem ninguém no planeta Terra que seja igualzinho ao outro, principalmente nas digitais. Somos diferentes. Amados por Deus, amados pelo céu. E quando Ele criou você, Ele te presenteou com uma mente incrível, mas desde o ventre materno, nesse mundo cruel, nesse mundo sanguinário, nesse mundo parasita que nós vivemos, a gente começa a sofrer desde o ventre materno. E aí a gente nasce, a gente tem os bloqueios, os traumas, ou já trouxe a memória genética já pelo espermatozoide, e você vem para uma vida de sofrimento. Mas eu não quero que você olhe para dentro disso. Eu quero que você olhe para dentro de você ou para você mesmo, a capacidade que você tem de transformar a sua história com o poder da sua mente. Deus te capacitou, Deus fez uma máquina incrível e é através dessa máquina que você pode transformar sim a sua história. É fazendo uso dela, é olhando para dentro de você e entendendo que ela tem um pouquinho mais do que 1 quilo e ela não pode escravizar, porque Ele disse: governai sobre todas as coisas. Então Ele fez com que você também pudesse, ou deu o poder para você governar sobre a sua mente. Você não é os teus pensamentos. Então se os teus pensamentos estão falando para você que você não presta, que você não tem valor, que você nasceu para sofrer, ou que você vai amargar com essa ansiedade, com essa depressão e você vai morrer com isso, é mentira. São pensamentos mentirosos, não são pensamentos verdadeiros sobre você, não são pensamentos que definem você. Então busque a origem desses pensamentos. Da onde está vindo essa porcaria? Aonde que está nascendo essa desgraça dentro de mim? E aí você começa a separar pensamentos de sentimentos, escreve no papel e vai identificando, até que você encontra, tá lá o gatilho. Quem sabe na primeira infância, tá lá o gatilho, quem sabe no relacionamento tóxico e ácido com um homem cruel que passou pela tua vida, ou talvez uma mulher que passou pela sua vida, ou quem sabe os teus avós, quem sabe os teus pais, quem sabe um patrão, quem sabe um pastor, quem sabe um padre, quem sabe membros de igreja. Colocaram coisas ruins na sua vida e você encontra, caramba, é daqui que está vindo essa desgraça e constantemente está te jogando para baixo, te maltratando, te machucando, tem um padrão. E aí você começa a substituir e você começa a transformar a história. E você que é novo aqui, você pode arrumar um elástico e pode ser aquele elastiquinho de dinheiro, e essa é uma técnica incrível. Quando os pensamentos começarem a pegar em você, você pega um elástico e você então produz dor em você. Puxa o elástico e estoura. O pensamento está falando um monte de besteira, você pá, e grita, mentira! A verdade é, então vamos imaginar que o pensamento negativo veio e disse assim: você nunca vai ser feliz, você é um infeliz, você nasceu para sofrer, você vai amargar com essa desgraça, você vai morrer com essa doença, você aqui ó, pá! Mentira! A verdade é que as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho saúde emocional, eu tenho paz, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou amado. Você está provocando dor, duas coisas vão acontecer.
Primeiro, o seu cérebro vai ver o que está acontecendo, não tem corte, não está machucado, e aí ele vai ligar um dia que tem a ver com pensamentos, e um dia então ele tira da sua mente. O segredo está aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. O Instagram está caindo a live. Um grande abraço, vão na paz, vão com Deus e até amanhã. Você do Facebook, você do YouTube, entenda que você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Que você entenda que você nasceu para ter paz, você nasceu para ter saúde emocional, você nasceu para ser livre emocionalmente. E depende unicamente e exclusivamente de você. O dia em que você entender o poder que existe na sua mente, você nunca mais será escravo de homem, de mulher, de instituição, ou seja, lá de qualquer outra coisa. Você será uma pessoa livre e você nasceu para ser livre emocionalmente e depende unicamente e exclusivamente de você acordar para a vida e fazer a diferença na sua história. Um tijolinho de cada vez. Se o nosso bate-papo no dia de hoje fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Que você tenha uma excelente noite e que você possa ter muita paz, muita saúde e acredite, você procure também a Deus, ore a Deus, peça para Ele te ajudar e você receberá a ajuda que vem de Deus. Vão na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro então. Tchau para vocês.